Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje é uma grande honra eu ter aqui o meu amigo Carlos André Cavalcante, o Cacá para os amigos, cuja trajetória abrange tanto a gestão ambiental pública, como sendo ex-secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, quanto a sua liderança e sustentabilidade em um dos maiores complexos de desenvolvimento do país, SUAP. A sua expertise é ainda mais relevante considerando o foco do Pernambuco Carbon Summit e do Pernambuco Carbon Days, que a gente está realizando lá e está trazendo, né, catalisando empresas, fazendo com que esse espaço cresça, né? São eventos que buscam consolidar os compromissos de descarbonização e promover a inovação sustentável. Para o Pompa aqui, que investiga a vital importância é a água. Então, fundamental entender a intersecção das experiências do Kaká, né, com os temas tão cruciais que a gente está discutindo. Bem-vindo, Kaká. Por favor, faça uma breve apresentação para todos sobre você, sua carreira no meio ambiente, que é muito importante. Obrigado. Olá, Everton de Oliveira, professor Água, grande satisfação poder participar desse momento especial do seu programa e, e toda a repercussão que tem. Nós temos aí uma relação recente, digamos assim, né? Mas a afinidade é muito grande e parece que a gente se conhece já há Sim, é décadas, verdade. né? É natural, né, nesse processo. Já ficamos amigos de É, infância. Já ficamos amigos de infância. Exatamente. Parece até que a gente bateu bola lá na praia Na praia de de Boa Boa Viagem. Viagem, né? Exatamente. Surfar eu nunca surfei, não, mas bater bola eu gostava de bater Eu bola. também, idem, idem. Mas então, fazendo uma breve apresentação, o pessoal me conhece por Kaká, mas meu nome é grande, eu acho que foi por isso, porque Carlos Cortaram. André Vanderlei de Vasconcelos Cavalcante, né? Então, Sim. reduziu a duas sílabas. E eu sou engenheiro agrônomo de formação aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas minha relação com as questões socioambientais é uma questão, eu acho, de vidas passadas até, né? E que apareceu desde na família, né? Desde que me entendo de gente, né? Eu tenho uma relação muito forte com as questões socioambientais e a natureza, né? Então, meus pais sempre estiveram ao lado da natureza, ao lado do meio ambiente. Eu vivi numa casa que a gente tinha muita proximidade com a natureza, né? Principalmente aqui em Pernambuco, mas também no Nordeste, viajando, nos parques, nas áreas selvagens, assim. E meu pai era um pouco explorador de áreas selvagens, tanto que, quando eu era criança, eu conheci a praia de Muro Alto, né, que fica aqui pertinho aqui de Suape, do Porto Suape, e não tinha nenhum acesso, a gente ia pelo meio dos canaviais e pelo meio dos coqueirais e pelo meio das matas, né, na Mata Atlântica de Restinga, mangue, entrando por mangue, e a gente chegou nessa praia paradisíaca que é Muro Alto, né? E hoje é um Muro lugar, alto, é um muro bairro do alto. Recife, ou seja, é o metro Exatamente. quadrado mais caro de Pernambuco, está lá em Muro Alto, né? Então, assim, a minha origem ela foi muito ligada às questões ambientais, socioambientais, como falei, e fiz uma formação na área, porque eu fiz agronomia, engenharia agronômica aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E sempre fui para esse lado do meio ambiente, da ecologia, da natureza. Então, as melhores disciplinas eram aquelas que tinham uma ligação com biodiversidade, com biologia, né? Mas também com produção. Então, fui para a área de produção orgânica, agricultura orgânica. Sim, Logo que me formei, além de ter sido fundador de uma ONG que trabalhava com projetos de educação ambiental, legal. eu gostei muito da área de agricultura orgânica e fui para São Paulo, fiz um estágio
no movimento de agricultura orgânica lá em São Paulo, logo que me formei, na Feira da Água Branca, na Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo, e morava em Sumaré, ali pertinho de Campinas, numa fazenda experimental de agricultura orgânica, desde a década de 40, que fazia agricultura orgânica com fruticultura orgânica e tal, e eu fui por esse viés, conheci a minha esposa na Feira da Água Branca, na Olha Associação de só. Agricultura Orgânica, e de lá minha trajetória foi no estado do Rio Grande do Sul, passei uma temporada no Rio Grande do Sul, depois eu vim para Pernambuco, onde pude me envolver mais ainda com as questões aqui do estado de Pernambuco. Trabalhei com projetos de fomento à implantação de feiras agroecológicas aqui no estado de Pernambuco, sendo produtor e sendo também do terceiro setor. E entrei nessa militância do terceiro setor, né, de defender as questões socioambientais. Trabalhei em algumas organizações não governamentais aqui de Pernambuco, fui fundador desse movimento de terceiro setor, né, aqui no estado, participei da Eco 92, enfim, tive uma trajetória longa nesse caminho e vim bater no governo de Pernambuco em 2011, né, também já com mestrado aí na área de desenvolvimento territorial na Universidade de Córdoba e vim para o governo do estado em 2011, no primeiro mandato de Eduardo Campos, com a recém-constituída Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E lá para cá, já são 14 anos, 15 anos quase, né? Passei pela CPRH, Agência Estadual do Meio Ambiente, a Diretoria de Biodiversidade e Recursos Florestais, e também uma temporada rápida na Diretoria da Presidência. Depois voltei para a Secretaria de Meio Ambiente como secretário, a primeira vez, fiquei como secretário executivo no governo Paulo Câmara, depois fiquei é, naquele momento tampão, né, quando sai o secretário titular, fiquei novamente como secretário titular da pasta e vim para a SUAP em 2019, janeiro de 2019, estou aqui há 6 anos e meio, né, fazendo todo esse trabalho de fazer uma gestão de controles ambientais e também relacionamento com as questões socioambientais e olhando para a transição energética verde e justa, né? E a gente tem trabalhado muito com esses projetos que desembocou no Pernambuco Carbon Summit, né, na qual a gente fez aquela bela parceria e nós Muito estamos, bom. né, desenvolvendo essa parceria. Sim, foi um começo É de um pouco a sucesso. minha trajetória, assim, talvez eu falei demais, mas enfim. Não, não falou demais, não. Tem bastante coisa, é bom as pessoas saberem para poder depois, quando for pesquisar em você na internet, não acha isso tudo, não. Né? São 57 anos, né? Então, porra, A gente constrói a vida, quase é seis isso. décadas de. Constrói a vida, é isso aí. É. Então, você tem uma trajetória tanto na gestão pública, gestão ambiental pública, né, quando você foi secretário do Meio Ambiente e tal, quanto num mega projeto de desenvolvimento na SUAP, de sustentabilidade, nesse projeto aí, impressionante. Como é que essas experiências, você ficou dos dois lados praticamente do balcão, não é isso? Como é que isso aí mudou sua compreensão sobre os desafios, né? Principalmente ligados à água, que é o nosso tema aqui, desde escassez urbana até uso industrial, preservação e ecossistemas. E se há algum aprendizado chave que você possa dizer dessa sua transição aí, que você pudesse compartilhar com a gente. Pois é, Berton. É interessante quando você está em uma perspectiva, não é? Olhando por uma janela e podendo tranquilamente fazer críticas ao sistema, não é? Ao funcionamento do sistema, e até, em alguns momentos, ser agressivo, não é? Fazer é, algumas, é, alguns julgamentos que naquela perspectiva pode estar correto, mas quando a gente vai para o outro lado, né, o outro lado da janela, a gente vê que não é bem assim, né? Não, as coisas não são bem assim. Então, Exato. essa experiência foi muito interessante porque eu tive
esses movimentos na minha carreira e sempre estar de um lado olhando, mas também buscar experiência no outro lado, né? E olhar o que é que esse outro lado poderia melhorar em relação à entrega final, porque no final das contas o que a gente está falando é uma entrega que seja justa, uma entrega que seja harmoniosa e uma entrega que seja de prosperidade, né? Então, justa com as questões sociais, das vulnerabilidades que a gente vive num país extremamente desigual, né? Sim, Que seja harmonioso com relação ao cuidado com a natureza, com o meio ambiente, né? Com os recursos naturais, biodiversidade, né? Água, né? Principalmente e sim, que leve a uma prosperidade, porque no final das contas alguém paga essa conta, né? Então tem que pagar uma conta com esses aspectos que basicamente é o tripé, né, do desenvolvimento sustentável, né? exatamente. Mas só No uma aspecto relacionado à questão hídrica, né, eu acho que é bem interessante trazer alguns dados aqui do estado de Pernambuco, né, porque a gente tem uma noção do quão é desafiador fazer uma gestão hídrica aqui no estado de Pernambuco, né? Então, em síntese, Pernambuco tem uma área de 98 mil quilômetros quadrados, né? Arredondando, é um pouco mais. Tem uma população que passa dos 9 milhões de habitantes, uma densidade demográfica importante de 92 habitantes por quilômetro quadrado. No nosso litoral, essa densidade demográfica ela aumenta, né, para mais de 110 habitantes por quilômetro quadrado. E nós temos a questão hídrica num território, quase 90% do território pernambucano, né, numa área susceptível à desertificação, ou seja, uma área, uma região semiárida. é isso. E a disponibilidade dos recursos hídricos no estado de Pernambuco é muito escassa, né? Ou seja, enquanto no Brasil, como todo o país tem uma disponibilidade de 35 mil metros cúbicos, 35 mil metros cúbicos por habitante ano, considerando que o Brasil tem 12%, né, da disponibilidade de água doce do planeta, né? Em Pernambuco, nós temos cerca de 1.270 metros cúbicos por habitante ano. Isso é a menor média de água consumida por dia entre os estados brasileiros, né? Então, fazer gestão hídrica num estado com muita escassez tem que ter muita eficiência e muita muita tecnologia associada, né? É E acho verdade. que Pernambuco tem buscado esse viés da eficiência e da tecnologia, né? Isso é importante. Sim, Em que pese ainda os desperdícios, né? Em que pese todos os desafios que compõem uma gestão hídrica que, no final das contas, seja a entrega para a população, né? Por habitante. E a política do Estado ela ficou muito bem estabelecida com as unidades de conservação. As unidades de conservação são ambientes, são reservas, né, que o Estado desenvolveu uma política pública bastante ousada comparativamente com outros estados, né? Então, a gente tem quase 100 unidades de conservação do Estado que foram criadas com esforço do Estado, né? Por exemplo, eu participei da maior unidade de conservação do Estado no semiárido, com a Estação Ecológica Tatu-Bola. Tatu-Bola, na Copa de 2014, quando o Brasil sediou, o mascote era o Tatu-Bola. Então, o sim. ICMBio estabeleceu um incentivo para conservar as áreas onde abrigava o Tatu-Bola. E Ah, nós recebemos esse desafio na Secretaria de Meio Ambiente e resolvemos fazer um esforço político, técnico, estratégico para criar uma unidade de conservação que protegesse o tatu-bola e que protegesse os recursos hídricos associados, né? Então a gente
em parceria com a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, né, um, rece- recebemos um pleito para a criação de uma unidade de conservação nessa região com o tatu-bola. E fizemos, durante 2014, na Copa do Mundo, todo um esforço de estudos técnicos, levantamentos, diagnósticos ambientais, sociais, econômicos, e estabelecemos uma poligonal de 110 mil hectares, 110 mil hectares. Isso representa aproximadamente a área da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem algo como 110 mil hectares, né? Então, a gente trabalhou durante 2014 e conseguimos criar essa unidade de conservação em 2015, né? Então, esse é um caso de sucesso de uma política pública em que o Estado de Pernambuco e vários governos passaram até chegar com esse status de ser usado, né, na preservação, na conservação, como um símbolo, né, de esforço da gestão pública para poder constituir. Claro que depois de constituir, aí vem o maior desafio, que é fazer a Fazer. gestão da unidade de conservação, né? Mas se você não tem a unidade criada, né, você não vai fazer gestão, porque não existe. Então a ocupação ela vai ser Vai ser desordenado. aleatória, digamos assim. Quando você tem uma unidade de conservação, você tem uma ocupação regida minimamente por uma legislação rigorosa que estabelece, né, um planejamento e um zoneamento, né, um plano de manejo e tudo É, mais. Então, qualquer crime que aconteça nessa área vai ser um crime muito mais rigoroso do ponto de vista ambiental, porque é uma unidade de conservação, né? E, no final das contas, o peso econômico entra para a região, porque uma unidade de conservação de proteção integral ela termina ajudando no ICMS socioambiental que o Estado de Pernambuco tem estabelecido, né, com unidade de conservação. Então, o município de Lagoa Grande, que é o município onde tem a maior área do refúgio lá do Tatu-Bola, né, é um refúgio de vida silvestre, que foi criada a categoria, né, onde se recebe o maior ICMS do estado de Pernambuco relacionado à unidade de conservação. olha que interessante. Quase metade do município é área protegida, né? Então, Interessante. ali no centro, no coração da produção do setor de fruticultura irrigada, né? Com a produção de vinhos, a produção, né, de espumantes, né? Daquela região, né? Muito Bom, bom. e aí o setor industrial, que também faz parte dessa pergunta, né, no caso específico de Suape, que de fato nós temos um enorme e gigantesco desafio, que é fazer o atendimento dos empreendimentos que estão estabelecidos no nosso complexo, né? Hoje nós temos uma demanda de consumo de cerca de 850 litros por segundo, 850 litros por segundo. Essa é a demanda que nós temos dessa região do Complexo Industrial Portuário de Suape, e nós temos uma capacidade de oferta de 1.350 litros por segundo, né? Ou seja, Sim. a gente não pode crescer muito mais do que isso, porque, claro, tem os períodos de escassez, tem os períodos de aumento de demanda, tem, por exemplo, Porto de Galinhas muito próximo, que também cresce. Então, nós estamos meio no limite, nós estamos chegando no nosso limite de oferta. Então, para tanto, né, nós estamos trabalhando fortemente com o sistema de ampliação de swap, o sistema produtor de swap, né, que tem a ver com uma PPP, uma parceria público-privada, da É. Compesa com a BRK, né, que é um contrato já bem estabelecido, onde nós vamos tentar contratar, né, estamos tentando contratar, superar todas as burocracias para proporcionar essa sustentabilidade hídrica do complexo industrial portuário de Claro. Suape, né? Ou seja, nós passaríamos, no caso do município do Cabo de Santo Agostinho, né, de uma oferta que hoje está em torno de 10% para uma oferta próxima a 70%, e no município de Pojuca, de uma oferta que está em torno de 60% para 100%. Então, as infraestruturas que precisam ser estabelecidas, barragens, né, de captação direta também,
dos rios que passam na região, como o Rio Ipojuca, que é um importante rio, sim. as adutoras para água bruta, as estações de tratamento de água, as adutoras de água tratada, as infraestruturas de integração com os sistemas já existentes e ampliando esses sistemas, e as intervenções necessárias para viabilizar adequações, mitigações de impactos e tudo mais. Então, nesse planejamento de ampliação do sistema, né, nós passaríamos, como eu falei anteriormente, de 1.350 litros por segundo, né, que é a capacidade de oferta atual, média, né, cai, dependendo Ah, dos períodos de estiagem, e com essas infraestruturas associadas, né, nós teríamos uma capacidade para 2030, se tudo for feito, né, de acordo com os processos de planejamento, de licitação e tudo mais, para 12.850 litros por segundo, o que de ah. fato traz uma segurança hídrica para a implementação dos empreendimentos aqui na região, né? Então, sim, acho que consegui abordar Não, os temas que muito você. bem. Nossa, mas o projeto é um projeto ambicioso, né? Porque passar de 1.350 que você tem para 12.000, 10 vezes, praticamente. Mas realmente precisa, porque se a gente imaginar que a refinaria ela vai dobrar de produção, né, então ela vai precisar dobrar o seu consumo, né? Claro, E várias empresas, não falamos não só as empresas que vão ampliar, mas aquelas que vão necessitar, né, de novos aportes hídricos, né, que são as empresas, por exemplo, dos combustíveis verdes. Nós vamos possivelmente ter a instalação de dois empreendimentos que vão produzir o e-metanol, né, e na base de produção eles vão utilizar bastante recursos hídricos. Então, o planejamento do Estado é de ofertar essa infraestrutura hídrica, energética, né, de custos transacionais, de burocracia, de licenciamento, né, apoiando a instalação desses empreendimentos e conectando com os arranjos produtivos já estabelecidos, como, por exemplo, o setor sucroalcooleiro, que tem a possibilidade de fornecer, no caso do emetanol, do combustível verde, né, para a empresa European Energy, o CO2 biogênico que vem, que possivelmente virá do setor sucro-alcooleiro. E, ao mesmo tempo, a oportunidade de lançar outras conexões, como, por exemplo, o CO2 biogênico vindo dos aterros sanitários, né, sabe? dos aterros, que aí você tem uma oferta ainda subutilizada, né? Sim. Ou seja, é um campo fértil e até virgem, por que não dizer, para Assim, fazer a conexão dos aterros sanitários com a produção dos combustíveis verdes que vão necessitar desse CO2 biogênico. Obviamente que cuidando de toda a parte de certificação, porque a certificação ela tem um rebatimento no mercado internacional, a claro. gente tem que saber exatamente os percentuais e quais são os produtos Garantido, que é não claro. poderão, né, entrar dentro desse CO2 biogênico dos aterros sanitários, especificamente dos aterros sanitários. Mas o que resolve uma questão que eu acho que é de fundo muito importante, que é a educação ambiental, não é, Everton Claro, de claro. Oliveira? Que é separar o orgânico do inorgânico. Então, se a gente consegue implementar uma política pública arrojada que faça a separação efetivamente, visando o negócio, visando empreendimentos que vão pagar por isso, então, naturalmente, a gente vai viabilizando, né? Porque muitas questões são resolvidas pelo viés econômico, né? Então, se você tem Sempre. um viés econômico bem estabelecido, a gente Claro. consegue ir solucionando, né? Ótimo, ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu estava aí, eu brinquei até que de professor água, eu estou virando professor carbono, né? De tanto trabalhar com descarbonização. Eu tenho uma curiosidade na conexão aí da agenda de descarbonização e a gestão hídrica. No contexto de swap, né, e da visão do Pernambuco mais sustentável e regenerativo,
como é que é a otimização do uso da água, o tratamento, o reuso de efluentes, né, e a proteção de ecossistemas aquáticos se integram a essas iniciativas de redução de carbono, né? E visto que a gente vai fazer o trabalho o nosso projeto para o Pernambuco Carbon Summit é de longo prazo, né? Então, a gente está pensando, está trabalhando nas validações aí de crédito de carbono para comercialização, carbono azul, etc. Como é que isso vai chegar próximo da discussão de água para a gente poder entender? Porque isso vai chegar, no caso aí de Pernambuco, você estava falando aí, eu estava lembrando, eu já entrevistei o meu amigo, o Almir Cirilo, né, que é secretário de Sim, Recursos Hídricos, e a própria Suzana, né? Suzana Montenegro. Montenegro. E esse é um assunto que sempre volta, porque o pessoal vai para Recife e não sabe que Pernambuco tem uma disponibilidade hídrica tão baixa, né? E esquece disso. Tanto que tem o próprio Almir sempre fala isso. Quando começou o projeto do São Francisco, né? Pernambuco não estava contemplado, né? Então, É verdade. como assim? Ele foi um dos grandes defensores. Como é que Pernambuco, né, não pode estar contemplado num projeto desse tamanho, sendo a menor disponibilidade hídrica do país, né? Claro, foi contemplado depois disso. Então, conta para a gente aí, como é que você vê uma ligação entre essa agenda de descarbonização e a parte de água para o Estado aí? Eu acho que continua sendo um desafio, né? Nós temos que ter a noção de que não será trivial, fazer essa integração, mas que nós temos na nossa região, na Zona da Mata, né, Isso. essa possibilidade, porque a Zona da Mata é onde tem a maior pluviosidade é, da região, todo o estado de Pernambuco, é onde se concentram, né, as chuvas. Tem municípios aqui que chove mais do que 2.000 milímetros por ano. É bem significativo. A gente está numa região assim muito próxima aos 2.000, a gente não chega aos 2.000. Aqui, onde está a Suape, chega aí próximo a 1.500. Né? Mas é um desafio grande, porque a gente precisa ter políticas que consigam armazenar essa água que cai na região. É por isso Sim. que a conexão com os corredores ecológicos, com a reserva legal, com as unidades de conservação, com as APPs é fundamental, né? Fazer essas conexões. E, ao mesmo tempo, com a questão do saneamento, nós é, olharmos para o reuso que talvez seja um tema que ainda não entrou fortemente na política pública, mas eu acho que chegará um determinado momento que a gente vai precisar fazer conta, né, Opa. que seria água de reuso, né, água de dessalinização, né, e água também de transposição de algumas bacias hidrográficas que estão inseridas. O professor Almir Cirilo fala bastante de transposição Sim. de bacias hidrográficas no próprio estado, né, argumentando que tem municípios que chove muito, que a água termina indo embora, que a gente poderia ter uma política de barragens, né, Claro. para armazenar essas águas e transpor essas águas para regiões mais críticas. Né? Eu acho que essas contas elas precisam estar muito bem dentro dos orçamentos, né, para a gente poder garantir essa soberania hídrica, digamos assim, né, do Estado de Pernambuco, que já vem fazendo um trabalho de estruturação com a adutora do Agreste, né, que você falou, que é uma adutora que capta a água do Rio São Francisco e faz uma distribuição bastante harmoniosa, digamos, do uso no Agreste, que termina sendo a região mais crítica do estado de Pernambuco em relação à oferta, né, à oferta de água. E a demanda, porque também é uma região com uma população expressiva. Aliás, o semiárido brasileiro é a região árida do planeta mais populosa, né? Com quase 25 milhões de habitantes, né? Em toda a região do semiárido pernambucano. Ou seja, por si só, a gente demonstra que o semiárido
brasileiro se viabilizou, né? Porque durante esse tempo todo temos 25 milhões de pessoas vivendo nessas condições, né? Então é Produzindo completamente ainda. viável, né? E É, agora, com essa questão da indústria das renováveis, né, da fotovoltaica, eólica, também biomassa, de fato, a conexão do semiárido com a viabilidade dos combustíveis verdes, aí no caso específico do hidrogênio de baixa emissão de carbono, pode viabilizar digamos, a independência econômica do estado do Nordeste brasileiro, né? Do com Nordeste certeza. brasileiro, e as conexões dos modais, que eu acho que é importante, considerando que a gente tem infraestruturas como PECEM, como SUAP, né, que precisam se conectar com a Transnordestina, né, todos os equipamentos, Salvador também, né, que possibilite a região Nordeste como uma região realmente de sustentabilidade econômica, financeira, social, Assim, ambiental. Né? Eu acho que por isso que o Nordeste tem crescido bastante, e, inclusive os investimentos internacionais para essas áreas portuárias têm aparecido tanto em PECEM como também em SUAP. sim. Temos muitas prospecções que estão sendo feitas de mercado internacional em SUAP, né, que vincula essa logística, né, de carga de chegada e carga de saída, que é a função natural dos portos. Né? E, sobretudo, planejar a conexão entre infraestruturas e os modais que precisam ser estabelecidos. O Brasil é lento em implantação de infraestrutura, né? Sim, Muitas questões aí e a gente precisa resolver essa questão da infraestrutura no Brasil, que é um fator de competitividade que vai trazer o diferencial necessário para a nação poder ter mais riqueza distribuída com a população vulnerável, emprego, renda, né, empreendedorismo e tudo mais. E a questão hídrica, ela entra naturalmente como peça-chave, né, para esse desenvolvimento sustentável que está sendo requerido. Mas muito o bom. potencial, mais uma vez, é enorme. Então, deixa eu E a gente falar. tem academia, né, inteligência aplicada e tudo mais. Sim, sim. Mas então, pensando na swap, né, que é swap não deixa de ser um indutor de várias ações aí, não só do Estado, mas no Brasil como um todo, né? Como é que o SWAP aborda a gestão hídrica em grande escala? Eu sei que você comentou para a gente da parte de aumento de oferta, né? Mas como é que estão sendo feitas as ações para otimizar o uso de água, por exemplo, tratar e reutilizar os efluentes, proteger ecossistemas aquáticos, que isso já tem um trabalho andando na SWAP? Conta para a gente aí, como é que isso é feito também com os manguezais, com os estuários, né? Porque também, como vai ter uma expansão, como é que isso está pensado? Eu acho que o caso de swap ele é muito interessante, porque, em primeiro lugar, swap lá atrás fez um planejamento muito cuidadoso relacionando o zoneamento, né? Ou seja, um Sim, plano diretor de desenvolvimento de um equipamento de infraestrutura que rigorosamente estabelece o planejamento como uma mola propulsora para se desenvolver. Então, esse planejamento inicial que Swap realizou há 60 anos atrás, né, e que sim. se materializou em 1978 com a constituição da empresa Swap, do porto de Swap, né, a pedra fundamental, né, foi estabelecida em 1978, mas tivemos mais de uma década de planejamento. E o planejamento estabelecia migrar as movimentações que aconteciam no Porto do Recife para um novo porto, o Porto de Suape, tendo uma visão de que nós teríamos uma zona primária, que é a zona industrial portuária, a zona portuária industrial, né, com os terminais de tancagem, de movimentação de combustíveis. Né? Essa é a zona primária principal. Né? Depois nós teríamos uma retroárea, nós temos uma retroárea, que significa as zonas industriais, né, onde os clusters de segmentos econômicos seriam estabelecidos para tanto suprir a zona primária,
industrial portuária, como também fazer a conexão com o desenvolvimento do Estado e com o Nordeste. É, Aí nós teríamos uma zona secundária, que é a central de serviços, de operação, onde nós estamos, por exemplo, instalados, né? Hoje eu estou no prédio da central de serviços, atraindo também possibilidades de outros serviços associados, como, por exemplo, no dia 15 de julho, né, na próxima terça-feira, nós vamos ter aqui o lançamento de um. Isso vai ser muito bacana, Everton. Nós vamos ter o lançamento do grupo Marriott Internacional, Ah, com um conceito de fábrica de hotéis, né, onde um dos hotéis será aqui em Suape, na área de serviços olha só. de Suape. Ou seja, a gente vai consolidar essa área de serviços, associando não só hospedagem, mas também turismo de eventos, como também um shopping center. Até quando você veio aqui da última vez, você pode observar duas torres de esqueletos abandonados, né? Então vai ser exatamente nesse retrofit desses esqueletos. Então a central de serviços se constituindo, né? E o outro planejamento referente à SWAP é a zona de preservação ecológica e zona de preservação cultural. Então a gente tem uma área expressiva de quase 60%, né, destinada à preservação ecológica e à preservação cultural. Então, nós temos no total 17.300 hectares, todo o complexo industrial portuário, e dentro desses 17.300 hectares, nós temos 59% de área destinada à preservação ecológica e à preservação cultural. E o que significa preservação ecológica, efetivamente? Significa pensar tanto em que o banco de áreas para compensação florestal e para restauração florestal é estabelecido, então atraindo o empreendimento que vai precisar suprimir mangue ou restinga ou mata atlântica, nós teríamos um banco de áreas para fazer a compensação florestal, e isso na origem do planejamento. Então a gente tem resultados expressivos de restauração de mais de 1.200 hectares, feito com mudas produzidas por SUAP, principalmente na caixa d'água que a gente fala, né, de SUAP. Hoje nós temos duas barragens que estão dentro dessa caixa d'água. Cada barragem ela tem algo em torno de 500 litros por segundo de oferta, né? Então a gente tem duas barragens que se somando são 1.000 litros por segundo, né, que a gente tem dentro daqueles 1.300 litros por segundo, né, 1.000 litros por segundo está dentro da estação ecológica Bitiutinga, né, que é uma área de proteção, 2.500 hectares, e que a gente vem restaurando permanentemente esse cuidado de gestão hídrica que nós estamos trabalhando fortemente, né? E aí, atualização de como fazer a restauração ecológica, uma atualização dos diagnósticos ambientais para que a gente consiga estabelecer nesses 10.200 hectares, né, que é de preservação de reserva ecológica, o que é que precisa ser feito em termos de recuperação, de técnicas de regularização fundiária, né, desapropriação. Então, todo um trabalho permanente que é feito, né? E, além disso, a gente, dentro da reserva, a gente tem 5 unidades de conservação. Além dessa que eu falei, que é a caixa d'água, que é Bitiutinga, com quase 2.500 hectares, nós temos 2 parques estaduais, né? Mata do Zumbi, rememorando, né, a conexão com os quilombos, né, a Mata do Zumbi, com quase 300 hectares, e outro parque estadual, Duas Lagoas, onde abriga uma lagoas menores, né? Menores que não é para abastecimento, é mais para manutenção do ecossistema. E nós temos uma APA, uma área de proteção ambiental, ao norte de Suape, não é? Ao sul do Recife, ao norte de Suape, e ao sul de Suape temos uma área de relevante interesse ecológico que fica numa área de mangue, e é exatamente essa reserva que proporcionou que o licenciamento ambiental seja feito através do órgão estadual, a CPRH, porque
Como essa unidade de conservação faz fronteira com a poligonal do Porto, o IBAMA, identificando esse item, é, passou, por meio de um termo de delegação, a responsabilidade do licenciamento ambiental de todo o complexo para o órgão estadual de meio ambiente. Isso foi muito importante para que a gente pudesse ter o licenciamento ambiental mais próximo, não é? E não depender de Brasília. E isso agiliza bastante o processo, não é, de instalação dos empreendimentos. E a relação com a CPH é uma relação bastante bastante profícua, não é? Onde a gente precisa fazer as demonstrações dos atendimentos e Claro. tudo mais. Então, dentro desse tema de reserva ecológica, a gente faz algumas atividades que são estratégias, né, que são medidas fundamentais de recuperação do solo, medidas de plantio de espécies nativas, adensamento de espécies nativas, enriquecimento de áreas com as espécies nativas que a gente produz, né? A gente tem uma produção local com capacidade anual bastante importante, de 450 mil mudas por ano, de 78 espécies da Mata Atlântica, das quais 13 espécies estão ameaçadas de extinção na lista, né? Na questão da flora, a erradicação de algumas espécies exóticas que tem dentro desse ambiente, conduzindo à regeneração natural, onde a gente identifica áreas que estão em regeneração natural, a gente vai fomentando que essa regeneração, que é a melhor e mais barata, né, do que fazer a plantação de mudas, né, e também estabelecendo zonas de amortecimento, né, zonas tampões que estão entre, por exemplo, núcleos de produção agropecuárias, núcleo de adensamentos de ocupação de vilas, das cidades, né, então formam uma espécie de zona tampão, e também a adoção de sistemas agroflorestais, né. Esses sistemas agroflorestais uma inovação que a gente vem fazendo para conciliar e harmonizar as pessoas que estão inseridas dentro dessa reserva e a produção e a conservação da Mata Atlântica. Então, Quânticas. nós temos todo um trabalho rigoroso, que é feito sistematicamente, com contratações que a gente vem estabelecendo, investimentos que a área portuária termina, onde tem a receita principal, termina destinando esses recursos para que a gente mantenha toda essa estrutura de gestão ambiental, com a questão hídrica, com a questão da biodiversidade, com a questão da, da conexão com os corredores ecológicos de outras áreas, né, fora da poligonal, né? Então, todo um trabalho em que nós somos exemplo, né? Porque em nenhum outro equipamento portuário de infraestrutura existe no nosso diagnóstico uma robustez, principalmente o setor público, né, uma robustez de ações que estão estabelecidas de maneira estruturadora e duram já décadas, né, são décadas de esforços que foram estabelecidos e que são aprimorados. São aprimorados, por exemplo, no inventário de estoque de carbono, que a gente fez, um inventário é, bem rigoroso, com metodologia GHC, né, para identificar quanto a gente tem de carbono e monitorar esse carbono e fazer um trabalho para que a gente consiga, com os ativos ambientais e esse carbono, a gente fazer o estímulo ao mercado local de carbono. Então, essa é uma ideia que a gente vem trabalhando É muito boa. Muito boa. exaustivamente, né, para poder implementar um modelo de economia de baixo carbono com engajamento empresarial. Isso tudo requer inovação, requer segurança jurídica, requer Sim. certificação, auditoria e requer mercado. Então, nós estamos trabalhando com esse tipo de inovação aqui em Suape. E, atrelado a tudo isso, uma relação direta com os empreendimentos, né? Então, todos os empreendimentos que chegam em Suape, e aqui ao meu lado estão os representantes da APM Terminal, né? Eu estou falando aqui, eles estão aqui reunidos, né? Que é uma das empresas associadas ao grupo Maersk, né? Que estão Enorme. estabelecendo o segundo terminal de container aqui no Porto de Suape.
Desde 2023, eles vêm implementando todo o processo, né, de instalação. Nós estamos já na construção. Possivelmente, nós vamos inaugurar no ano que vem, né, esse segundo terminal, que vai ser 100% eletrificado. Né? Então, nós vamos ter a possibilidade de baixar as emissões de efeito estufa, né, num terminal de container, associado à produção de combustíveis verdes pelo grupo European Energy e o grupo Gol Verde, né, se conectando às embarcações que vão chegar pela Maersk, que vai tanto consumir esses combustíveis verdes, como também vai poder exportar, né, esses combustíveis verdes para a Europa, né, para alimentar cadeias de produção de combustíveis verdes e criar os corredores ecológicos. E tudo isso também conectado com a refinaria Abreu e Lima. A refinaria Abreu e Lima da Petrobras, né, já sinalizou para uma das produtoras de metanol, a European Energy, através de um acordo de cooperação técnica para estudar como será o consumo do metanol também na infraestrutura do refino do combustível fóssil. Né? Então, como é que a gente pode conectar essas empresas que fazem um ecossistema de uma economia circular, né, com baixa emissão de carbono. E a Petrobras, quando entra no jogo, a gente sabe que é para Para valer. transformar a realidade. E a É, agenda ESG ela vem exatamente para nos ajudar a ter uma integração, né, de esforços para os desafios principais, né, de negócios e também de questões sociais e ambientais, para que a gente olhe para o vizinho, né, olhe para o ambiente de negócio, não só para a porteira para dentro, mas para a porteira para fora. Então, isso é fundamental na agenda ESG. E é exatamente isso que a gente está criando num ambiente em que o Hub ESG de Swap ele faz essas conexões, ele cria integrações que são voluntárias, integrações que são espontâneas, mas também podem ser integrações que são conectadas a obrigações, conectadas à otimização de recursos, de investimentos, né, e que a gente potencialize esse ambiente de negócios como um ambiente também de cuidado com o social e com o ambiental. Né? Não, é muito, muito bom. O exemplo da Swap é um exemplo muito bom. Merece ser estudado, merece ser replicado em vários lugares. Eu tenho acompanhado com você aí, os trabalhos são muito legais. Olha, o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria que você, aproveitando já que você tem uma significativa contribuição para o campo da sustentabilidade e da gestão ambiental, que mensagem você deixaria para os futuros líderes, estudantes, para a sociedade em geral? Sobre a urgência da importância que a gente tem do desenvolvimento regenerativo, do cuidado com a água, da descarbonização, por favor. Eu acho que uma coisa que a gente precisa estar sempre fazendo, né, é estudar e ter humildade para olhar novos paradigmas que estão transformando as nossas relações e as nossas atuações comportamentais, né? Porque Verdade. a gente precisa estar muito aberto para que as oportunidades elas possam se materializar em curto prazo. Oportunidades que eu digo do bom viver, né? Que é exatamente aquilo no início, é como a gente ser justo, como a gente ser harmonioso e como a gente prospera, né? Seja Isso. justo com tudo, fazer o que é certo, fazer bem feito e fazer com impacto, né? Ou seja, como é que a gente faz o que é certo fazer, o que é fazer certo e bem feito, fazer bem feito e que gere impacto. Né? Então, a gente vai ser justo, a gente vai ser harmonioso e a gente vai prosperar. Né? Então, eu acho que é um recado bacana, é estudar e estar aberto, né? Porque a gente sabe que conhecimento, hoje em dia, está mudando a cada mês, a cada dia, né? Ou seja, é Sim, muito rápido. A inteligência artificial veio para mudar paradigmas. para Né? É acelerar tudo. incrível o que está acontecendo, né? E É, assusta até, né? Ou seja, a gente fica meio assustado, né? Então, as gerações que estão vindo, né, no mercado de trabalho, elas estão muito rápidas, né? Mas, assim, sim, ter o cuidado e a humildade para dizer, ó, tem coisas que a gente
não está certo, não está correto. Então, vamos ver qual é o correto, o que é o certo, né? E aí, muda também o certo, né? Às vezes o certo termina não Claro, sendo o bem certo, muda o né? paradigma, muda o conceito, tudo está É. evoluindo, né? E fazer pressão para que a gente consiga, junto aos governos, junto aos empresários, junto à própria população, mude esse comportamento, né? Ou seja, ficar indignado, não admitir, não é que injustiças, que desarmonias, que agressões sejam feitas atualmente, né? Mas que haja prosperidade, e a prosperidade ela precisa, às vezes, dar um passo atrás, né? Ou seja, o que é que a gente está fazendo precisa dar um passo atrás para poder depois, né, melhorar o ambiente, né? Então, Tá é ótimo. isso. Tá ótimo, deixa eu agradecer você aqui, o Cacá, o Carlos Cavalcante da Suap. Eu estava pensando aqui, você vai falando e vai saindo um monte de ideias, né? Mas uma das coisas interessantes que a gente discutiu lá no começo, que a gente virou amigo de infância, você tem um entusiasmo pelas coisas que eu também tenho, né? E você é um empreendedor, você põe um objetivo e vai fazendo, corre atrás. A gente tem muita afinidade em relação a isso. Então, foi um prazer ter você aqui, passar a sua experiência para o nosso público aí. Parabéns pelo teu trabalho. Conte comigo aí, porque precisar. É um prazer trabalhar com você e com o teu time aí. A gente está se divertindo enquanto trabalha, que é o que mais importa, né? Tá bom? Obrigado, Cacá. Um grande abraço. Valeu, Everton, e sempre com um sorriso no rosto. Valeu. Sempre, sempre. Um abraço, obrigado. Um Tchau. abração, querido. Valeu.